Sejam muito bem-vindos ao programa Papo Saudável. Gente, confesso que eu tava com uma saudade desse nosso encontro, mas em vigência da Copa do Mundo, né, nós tivemos aí que reapresentar alguns programas. Estamos aqui, eu de verdinho, no ritmo da Copa do Mundo, e vocês sabem, né, gente, se é saúde, tá no papo, e é por isso que nós estamos aqui gravando para vocês, tá bom? Nossa convidada de hoje, ela é médica, uma pessoa iluminada, muito especial, Leila Magri. Vocês vão saber por quê. Será que é por causa da pediatria? Também, mas nós temos muito mais para apresentar dessa profissional para vocês. Leila, é um prazer ter você aqui no nosso Papo Saudável. Obrigada, prazer é meu estar com vocês. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Um prazer enorme recebê-la. Uma coisa muito bacana que nós achamos aqui no nosso programa é a oportunidade e o privilégio de conhecer mentes privilegiadas, energias do bem, pessoas bacanas. E só de chegar perto de você, a gente sente a paz. Oh, e é uma delícia. Boa. Seja muito bem-vinda. A casa é sua. Obrigada. Me sinto muito bem com vocês também. Obrigado. Pessoal, vocês que estão em casa, a Leila, ela é pediatra, mas ao longo dos anos, ela descobriu a arte-terapia. E hoje, ela vem trabalhando com a arte-terapia e é sobre isso que nós vamos conversar com vocês. Mas para começar a nossa conversa, eu te faço uma pergunta. Leila, explica pra gente, pro pessoal que está em casa, o que é a arte-terapia, como trabalha a arte-terapia? A arte-terapia é uma ferramenta terapêutica, né? É um saber científico que abrange várias áreas, né? Ela tem uma característica de multidisciplinar, mas de forma assim bem resumida seria a utilização de técnicas e materiais artísticos para fins terapêuticos, né? Na verdade, a finalidade maior seria o autoconhecimento, que a gente sabe que cada dia que passa, esse autoconhecimento está sendo um desafio, né? Muito necessário para o enfrentamento, né? Para os desafios, às vezes para a escolha de uma profissão, para você adaptar e até nos relacionamentos familiares, na resolução dos conflitos, tudo isso é muito importante, né? E não importa, sabe, Rogéria, a idade, nem às vezes as pessoas pensam assim, arte-terapia, então para que eu faça arte-terapia eu preciso saber desenhar, eu preciso ter facilidades. Tem um talento, né? A gente imagina que tem que ter um talento para isso, né? Não, nada disso, porque a gente fala de arte, mas aquela expressão natural. E se a gente for analisar, a arte é uma linguagem muito antiga, tão antiga quanto a história do homem, né? Quer dizer, desde a época aí do homem das cavernas, né? Existia já as manifestações artísticas dentro das cavernas, com aqueles pigmentos naturais, em que o homem retratava seu dia a dia, seu sentimento. Já havia nessa época a necessidade de uma manifestação daquele mundo interno, né? Para o exterior, a expressão natural. E é disso que trata a arte-terapia, é dessa expressão natural e não da técnica artística ou da estética. É uma ferramenta que não se liga, por exemplo, à estética. Não tem que ficar bonito ou feio, certo, errado. Tanto é que a gente não usa borracha, não usa régua, nada. Não dá nota, exatamente. Às vezes eu estou trabalhando com crianças, né? E as crianças às vezes perguntam, eu quero fazer a orelha do cachorro, como é que é a orelha mesmo? Eu falo, não sei, qual que é a sua, né? Como que você quer que a orelha do seu cachorro seja? Quer dizer, é a expressão natural, é aquela imagem mental. A expressão dos nossos sentimentos, exato, né? A arte expressa muito isso. O momento que a gente está vivendo, né? As nossas emoções, aquilo que a gente está passando, tanto de bom quanto de ruim. Sim, nós trabalhamos muito, o tempo todo nós temos imagens mentais sendo projetadas, né?
Porque se a linguagem do consciente é essa que nós estamos utilizando aqui, a verbal, a linguagem do inconsciente ela é imagética, são imagens, assim como sonhos, né? Então, o inconsciente se manifesta através das imagens, de figuras, de símbolos. Isso já foi muito estudado, começou com Freud, depois veio com Jung, que começou a utilizar esse meio artístico, a expressão artística, e percebeu que isso tinha uma finalidade curativa muito interessante, né? Muito impactante. E aí, desde então, a gente vem aí utilizando, né, essa ferramenta que é lúdica, ela é leve, né? Eu trabalho muito, Rogéria, com luto também, né? E a gente observa que a arte-terapia acaba sendo um meio assim suave, mais leve de lidar com questões às vezes mais difíceis, né? Com traumas, com sentimentos de culpas, com coisas que às vezes verbalmente é difícil a gente expressar, né? E através da imagem é mais fácil da gente colocar, expressar esses sentimentos. Doutora, eu sou pai há pouco tempo, né? Meu mais velho tem 9 e 8, e quando nasceram, a gente percebeu uma necessidade muito grande de ter uma pediatra, uma pediatra. Então, por conta das circunstâncias daquele momento, a figura do pediatra, ela se tornou para mim assim um herói, né? Aqui quando acontecia alguma coisa que o menino passava mal, eu ia correndo atrás de pediatra, e a gente percebeu, pelo menos naquelas circunstâncias, que havia poucos pediatras disponíveis, né, de uma maneira geral. Então a gente acreditava que isso era um nicho maravilhoso. Ao saber da senhora, né, como pediatra, que a gente ia entrevistar hoje, e trabalhando nessa arte terapia, né, do ponto de vista comercial, né, assim, um foco racional, tá? De quem não conhece. Um campo tão maravilhoso que é a pediatria, mercado garantidíssimo. O que levou você a migrar, né, da pediatria, de uma área tão bela, para a arte-terapia, que com certeza é por uma ação muito bonita também. Mas o que te levou a essa mudança? Olha, para início, assim, a ciência, né? A arte e a medicina são duas ciências que estão muito interligadas, né? Desde o passado, né, lá no início da medicina hipocrática, eles prescreviam a arte para os pacientes. Então, pacientes eram levados a shows aí na época, aquelas óperas, músicas, a poesia, quer dizer, eles aproximavam o paciente, porque eles acreditavam já naquela época da questão holística da cura, da necessidade do indivíduo como um todo, como um tratamento não só do corpo, mas também um tratamento que fosse mais abrangente, mais profundo, que chegasse até a alma, né? Eles acreditavam que ali a cura tinha que ser de corpo e alma, e eles utilizavam a arte também como meio, como finalidade curativa, isso lá atrás, né? Mas agora, quer dizer, com a minha história, né? Ela começou quando eu comecei a trabalhar na pediatria numa área muito empobrecida, numa área de risco, que na época eu estava ligada à universidade, a gente foi convidado a começar um projeto numa área assim bem desprovida de recursos, e a gente começou a trabalhar, e eu percebi que a gente fazia pouco em relação ao ser humano que a gente estava tentando ajudar, sabe? O fato de você prescrever um medicamento, às vezes mesmo dando as orientações, parece que a pessoa, o indivíduo, ele precisa de um acolhimento maior. E aí isso me remeteu muito a essa questão do holístico, de como a gente tem que abordar não só a criança, como o indivíduo, né? Como um todo, nas necessidades, porque se você prescreve um analgésico para
a dor, você tem que identificar a causa daquela dor. E muitas vezes essa dor não é só física, a manifestação dela é física, mas ela é algo muito mais profundo. E começou a me despertar essa curiosidade, né? Eu que lidava com criança, eu percebia às vezes assim, uma facilidade da criança de expressar já através de desenhos, através de cores, né? Às vezes a gente chegava nas famílias, que na época a gente fazia esse atendimento também domiciliar, e às vezes as crianças, vem cá, vem ver o que eu desenhei, vem cá o que eu fiz, e isso me atraía, porque eu pensava, olha, ela está expressando alguma coisa aqui. E eu comecei, eu sempre gostei muito de arte, gostei de música, fiz música uma época, então isso eu já tinha assim, uma predisposição para trabalhar, né? Mas eu vi que eu poderia ir um pouco além nesse conhecimento para eu poder acolher melhor não só a criança, como também adulto, porque quem trabalha com criança, você sabe disso, trabalha com os pais, trabalha com a família, é difícil você desvincular, né? E falar, não, vou olhar só a criança aqui, vou esquecer do vínculo que ela tem com as pessoas, é impossível a gente fazer isso, né? Então, que, aliás, eu acho que deveríamos ter mais tempo para ouvir, né, pacientes, porque é curioso, tanto no campo da medicina quanto na minha profissão da odontologia, a gente cuida de situações pontuais, né? Não dá para conhecer a história de vida de cada um e que muitas vezes as emoções estão envolvidas, estão ligadas diretamente com né, os transtornos que apresentam. Se envolver mais, né? Se envolver mais. Eu acho que a medicina, ela tem passado por etapas, no qual a gente era o generalista, que é aquele médico da família, que todo mundo sabia o nome. Aquela figura amada, né? Aquela figura amada e respeitada, exatamente. Né? E aí depois passamos, né, para os especialistas. Então, como especialista, como nós temos vários profissionais, muitas vezes o paciente não lembra nem o nome daquele médico, né? E isso é muito ruim. Ficou muito segmentado, né? Muito segmentado, exatamente. E eu vejo hoje uma vertente, não de todos, mas de alguns, de voltar para esse acolhimento, esse fazer um a mais pelo paciente, o se envolver mais com a trajetória daquela pessoa, não olhar aquela pessoa só como, por exemplo, no meu caso, como uma perna. Então, o que está levando ele a sentir aquele desconforto? Né? Porque normalmente o corpo padece muito do nosso mental, das nossas emoções, dos nossos maus hábitos, e eu acho que a gente tem que resgatar isso numa era onde nós temos a internet, que tem um lado bom e que tem um lado ruim, né, desafiador, mas que na verdade nós profissionais da área da saúde, nós não somos estrelas, né? Nós não estamos ali para brilhar, nós estamos ali para receber e acolher. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado aonde a gente quer chegar como profissional e não esquecer, né, do que levou a gente a seguir a área da saúde. Igual você, né? Eu adoraria tanto que a medicina inteira pensasse como essa doutora aqui, como você. Maravilhoso, eu adoraria. Né? Mas eu estou generalizando, tá? Que eu acho tão bonito como eu conheço a nossa parceira e eu se conheço o universo um pouco de vocês, esse lado de cuidar, de amar, não o paciente, a pessoa que está doente, ou podemos dizer assim, né? Ver a pessoa, né? A pessoa. Ver a pessoa. É muito bonito, é lindo e sempre vai ser. Mas infelizmente não é essa a realidade, né? Adoro ver isso e seria tão bom, né, se isso acontecesse mais, que sirva de exemplo, né? Porque nós precisamos olhar mais para o próximo, né? Até pra gente não cair no descrédito, né? Que hoje as pessoas têm medo até do que você indica, porque se sentem inseguras. Então, se por exemplo, você indica um profissional, né? Se ela confia em você, ela vai naquele profissional. Por quê? Porque ela acredita que você indicou algo melhor para ela. Mas hoje a gente vê essa insegurança das pessoas. A gente tem que voltar a ser aquele médico da família, aquele médico respeitado, no qual a gente falava e o paciente, né, acatava o nosso tratamento. E por falar em tratamento,
como é, na forma prática, como é que a gente pode utilizar no nosso dia a dia a arte-terapia como tratamento. Como levar a arte-terapia para todos os profissionais da medicina, deixá-la mais conhecida, né? Saber que, olha, eu não faço arte-terapia, mas identificar no outro a necessidade e indicar o profissional que faça. A arte, ela está em todo lugar, né? E a arte-terapia também. Ela está no contato humano, vocês estavam falando aí da necessidade. Eu acho que todo mundo que lida com uma pessoa, com um ser humano, ao lidar com com a alma, né, da pessoa, com o corpo dela, isso é muito sagrado. A gente tem que ter um mínimo de respeito, de consideração e o máximo de amor que a gente puder ter, né, em relação às pessoas. E como a arte-terapia, ela também, a gente, em todas as relações humanas, aonde existir o homem, a arte pode estar presente, ela está presente em todos os lugares, né? Então a arte-terapia hoje, ela está no hospital, ela está num ateliê terapêutico, ela está numa mostra de desenhos, de pinturas, porque o artista, ele também, ele é digamos assim, um terapeuta didata, né? Autodidata, quer dizer, ele está ali manifestando algo de si. A gente, quando estuda arte, a gente vê a história de todos esses artistas aí e a gente percebe que eles manifestavam os conflitos, as dificuldades, as dores e as belezas, né? E muitos eram autodidatas, né? Sim, porque era uma expressão natural. O homem tem esse potencial criativo, é inerente ao homem, né? Então, os nossos hemisférios cerebrais, né, eles dizem isso também, quer dizer, você tem um hemisfério mais analítico, um outro mais artístico, mais voltado ao subjetivo. Então, há uma necessidade dessa completude em nós. Então, a arte-terapia, ela pode estar presente em todos os segmentos. E quando precisar, né, que foi sua pergunta, sempre quando quiser, porque ela favorece o autoconhecimento. Se você quer se conhecer melhor, se você quer entender melhor os seus conflitos, quer resolver traumas, interpretar certas reações, você está vivendo um luto, e o luto que a gente fala não é só o luto de perder alguém, né, querido, são os lutos, são as perdas da nossa vida como um todo, né? A pandemia pra gente foi um luto não só pelas Vários perdas, mas lutos. o que a gente perdeu no Sim, nosso dia a dia, sim, né? De ser cerceado, lutos. de ficar trancado, de não poder sair à rua, de não poder conviver com os trabalhamos parentes. muito Isso. nesse período. Imagina. Não pôde ser presencial, a gente perdeu aí essa oportunidade de estar com o outro, de às vezes ali no momento compartilhar mais daquela expressão ali naquele momento, mas a gente fazia atendimentos online. Doutora, Então foi possível. Só para eu entender, porque eu confesso para você que é novo. É novo, pra mim, né? É novo. E se é novo, tá no Papo Saudável, né, amigo? Que coisa boa. É para todas as idades, né? Uma pessoa Sim, adulta, obviamente, isso. ele vai. Mas isso, assim, é prescrito por um psicólogo, é sugerido por um psicólogo. Como é que os pais podem acessar essa informação, essa terapia? Quem indica? Como que indica? Como é que funciona? O que faz de uma pessoa chegar até você? É uma ferramenta terapêutica que trabalhamos com a saúde mental e, como tal, pode ser encaminhada pelo psiquiatra, pelo profissional de saúde em geral, né? Uhum. Mas tem muita procura espontânea também, né? Tem a demanda espontânea. Olha, eu ouvi falar da arte-terapia, como que isso funciona, e a gente vai conversar, vai explicar, porque na verdade a gente segue a metodologia de Alessandrini, que é a oficina criativa. Então nós temos, por exemplo, um tempo que você está ali com o paciente que chama de sensibilização.
que a gente vai conversar, ou a gente vai colocar uma música, ou a gente vai contar uma história, ou vamos entrar em contato com algum material, porque ao utilizar um material, a escolha do material que a gente vai trabalhar, ela é toda pautada num conhecimento, não é aleatório. Nada é, hoje o que é que nós vamos fazer? Porque a gente tem que entender que a arte-terapia não é aula de arte, ela não é uma terapia ocupacional, tem uma diferença também. A arte-terapia, ela tem todo um objetivo voltado exatamente para a resolução de conflito, para receber esse conteúdo inconsciente. Sim, é trabalhar com essas imagens mentais, com o conteúdo simbólico, porque o tempo todo nós estamos formando imagens mentais. Porque hoje a ansiedade, ela está presente na sociedade como um todo, sim, né? Da criança. Sim. E a gente tem visto com muita preocupação as crianças com esses brinquedinhos aqui, elas estão se anulando, e ao mesmo tempo que estão se anulando, é uma ansiedade assim, louca, né? A arte-terapia é uma boa maneira de equilibrar esse descompasso? Sim, a tecnologia tanto pode ser usada também como uma ferramenta ou como um material a ser desenvolvido através da arte-terapia, como também existe uma autora que diz que o mundo moderno, contemporâneo, veio para engessar um pouco as mãos, quer dizer, a gente usa os dedos ali no teclado, mas a gente não usa as mãos no sentido do fazer criativo. Né? Então, há necessidade de resgatar isso, né? E às vezes a gente coloca uma tinta ali em contato com uma criança e ela começa a brincar, às vezes você dá um pincel, ela larga o pincel do lado, começa a colocar os dedinhos ali, a entrar em contato com aquela tinta, que é o que a gente chama de contato sensorial. E ela começa a sentir na ponta dos dedos e a brincar no papel. Quando você vê, ela está elaborando imagens, está elaborando coisas interessantíssimas. E também tem a linguagem verbal, porque nessa metodologia nós temos também a parte ali da produção, que é essa de utilizar esses materiais e elaborar, digamos assim, uma produção artística, e depois a gente tem o confronto do consciente que a gente fala, que é a apresentação daquele trabalho para o consciente. Na verdade, o arte-terapeuta vai visualizar aquele símbolo, aquele conteúdo que veio do inconsciente e apresentar isso ao paciente, né? A pessoa que está ali, para que ela entre em contato de forma mais consciente com aquele conteúdo. Tem pacientes que às vezes, quando a gente vai concluir essa etapa, ele olha para a imagem e fala assim, mas eu não queria falar sobre isso, eu não queria que tivesse vindo esse desenho ou esse símbolo, mas não é o querer, é o que veio, é o que tinha energia e o que precisava ser expresso naquele momento e precisa ser trabalhado por alguma razão. Um recurso a mais, né? Sim. Um recurso a mais, porque muitas vezes você faz terapia, as crianças fazem terapia, mas na terapia eles não conseguem expressar de forma verbal exatamente os seus sentimentos. E às vezes tem um filtro também, né, Rogéria? Porque às vezes a gente fala aquilo que convém, às vezes você chega ali num setting terapêutico e você fala assim, não, eu ainda não estou pronto para falar sobre isso com essa pessoa, eu não me sinto muita vontade ainda de tocar nesse assunto, e você meio que filtra ali o que você quer colocar naquele momento. E a arte-terapia não, ela não tem esse filtro. Vem, você está ali com o material e você utiliza a técnica correta, quando vê, fala, opa, tá aqui, e agora? Agora nós vamos trabalhar com isso, né? Agora, uma coisa importante para a gente falar para as pessoas, a arte-terapia já é regulamentada por lei? Sim, ela já está numa etapa bem avançada. Nós podemos dizer que hoje ela está praticamente... Porque é uma luta do arte-terapeuta, não é? Eu acho que a gente precisa falar sobre isso. E ela já está assim, em fase bem adiantada para essa regulamentação. Nós já estamos assim, comemorando já algumas importantes vitórias nesse sentido. E como é que você tem tratado também no consultório a questão do transgênero?
Olha, com arte terapia? Eu comecei a trabalhar com esse projeto, na verdade é um projeto de redesignação sexual do Hospital das Clínicas. Eu recebi um convite, na época era coordenado pela professora da universidade, doutora Mariluza Terra, que ela é idealizadora e pioneira, né, nessa área aqui em Goiás e no país. Também ela é muito respeitada, né? Nós perdemos, infelizmente. E ela me convidou e inicialmente eu trabalhei com ela no ambulatório, na parte médica, e depois vamos começar a atender os adolescentes, vamos acolher, e o que você acha da gente utilizar a arte terapia como uma forma da gente acolher os adolescentes? Eu achei formidável e topei o desafio, né? E começamos a trabalhar. E eu me surpreendi, Rogéria, tamanha facilidade de expressão. Eu trabalhei com adolescentes e tive a oportunidade de trabalhar particular com algumas crianças também, transgênero, e trabalhei com os pais e vi a facilidade que eles tinham de se expressar através da arte. E eu tenho trabalhos ali guardados, coisas assim lindas, sabe? Maravilhosas. Só precisava do incentivo, né? E que ajuda, porque a arte, ela tem um potencial organizador. E o que eu achei muito curioso é que nessa etapa de transição, muitas vezes a pessoa tem aquela imagem do rompimento do que era para receber o que está chegando, né? E através da arte terapia a gente fez exatamente uma conciliação, a gente conseguiu entender esse processo de mudança, mas de uma forma de reconciliar, de entender que aquilo que está acontecendo hoje, ou aquilo que aquele adolescente estava sentindo naquele momento, já vinha num processo anterior e que era necessário rever isso e, de certa forma, compreender e trazer isso para o presente. Compreender que a gente só é o que é hoje, nós somos o que somos hoje, porque nós tivemos o nosso período aí todo de crescimento e as etapas anteriores que a gente não pode ignorar. Então, eu acho que o maior ganho que eu observei, Rogério, foi exatamente esse efeito conciliador da arte, e achei maravilhoso, porque trabalhar, vocês, não sei, vocês estão aí com filhos, você tem filhos adolescentes? 14 e 10. E a gente já entende, não é? Você está começando, né? Assim, adolescente não se expressa muito facilmente de forma verbal. Na verdade, eles né? entram, né, dentro da casca do ovo. Isso. Né? Para tirar é sofrido. E através da arte eles conseguem se expressar muito bem. Então isso é extremamente maravilhoso quando você vê tudo fluindo. E a gente vai trazendo esse conteúdo, trabalhando, conversando com eles. E quando a gente vê, a gente está diante de trabalhos ali belíssimos. Sabe que... E da conciliação familiar, né? É muito bom a gente trazer esse assunto aqui para vocês, que é um assunto também relativamente novo para a gente, mas é sempre bom saber que existe, porque a arte e a medicina às vezes cura, né? Isso! Não é mesmo? Essa frase não é minha, né? Mas às vezes cura, às vezes também pode tratar, mas sempre consola. Sempre não? Consola, exatamente. Eu gostaria de fazer só uma citação. São as coincidências, né? Se é que pode dizer isso de coincidência. Nos últimos 15 dias, os meus filhos e a própria esposa começaram a desenhar. Vi tutorial e começaram a desenhar. E abandonaram os jogos eletrônicos e encantaram com o desenho, com aquilo que saiu dos desenhos. Boa. E aquilo, assim, me deixou bastante satisfeito e surpreso com o que eu vi. Depois eu vou te apresentar, é impressionante. E aí fica fácil de entender o porquê da arte terapia fazer tão bem quando se vê. E fica a dica, vocês que têm filhos adolescentes, jovens, experimente o desenho em vez de simplesmente... estimule-os a desenhar pelo menos, porque
eles começam com essa história de tutorial, então eles vão fazendo de acordo com o que vai sendo instruído. Puxa vida, sai cada desenho e eles se desligam e da assim, tecnologia. tudo pode se transformar num material artístico. Isso é que é importante. O contato com esses materiais, isso é muito bom. O contato com a argila, até com a a tinta. expressão, a ansiedade do dia a dia. Sim, Ficam sim. crianças mais calmas, entusiasmadas com aquilo que eles produzem. É muito interessante. Porque eles estão desenvolvendo esse potencial que existe dentro deles, que é esse Que nem potencial sabia que criativo. Exatamente. Um trabalho Mas muito a criatividade lúdico, né? é muito Sim. importante hoje para o dia a dia, né? Tira as crianças do tédio, né, que muitas vezes eles Sim. reclamam de tédio, coisa que a gente não reclamava na nossa fase, né, e traz para o lúdico, que eu acho assim fantástico, né? E esse olhar maravilhoso, né, para o ser humano. Leila, muito obrigada pela sua presença aqui no Papo Saudável. Foi uma delícia te ouvir aqui. Nossa, foi assim incrível. Nós estamos retornando agora, a gente estava de férias, mas conversar com você foi maravilhoso. Muito obrigada, viu? Seja sempre bem-vinda a essa casa. Momento dessa Você conversa. me trouxe uma memória deliciosíssima. A minha professora alfabetizadora, Olha Dona só. Lourdinha. Calma, serena, doce, um português muito rico e muito boa para contar a história. Você me trouxe um momento fantástico. Muito obrigado, doutora Leila. Fico feliz e agradeço muito por ter sido recebida tão bem por vocês. Obrigado. Muito obrigada. É isso aí, não saiam daí, logo, logo estaremos de volta. Sabe com o quê? Com uma mala de histórias só para vocês. Até daqui a pouco. Arroz com salsa? Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Não é que dá certo? Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz e feijão cristal. Pureza em forma de grãos. E já estamos de volta agora para apresentar para vocês um projeto incrível que chama Mala de Histórias. Estamos aqui com a Bárbara Wendel, que é a CEO idealizadora desse projeto maravilhoso, uma empreendedora social. E ela é que vai apresentar para vocês o projeto. Bárbara, seja muito bem-vinda ao nosso Papo Saudável. Obrigada, Rogéria, agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui com vocês. E hoje eu estou aqui representando a Mala de Histórias, né, que a gente começou em 2019, a primeira ação foi em outubro, então já completamos aí, temos mais de 3 anos fazendo ações em comunidades em situação de vulnerabilidade social, mas eu estou representando um grupo de 28 voluntários, então eu sou normalmente o roxinho que aparece, a voz que fala, mas ninguém faz nada sozinho nesse mundo, e eu também não sou assim, não fiz nada sozinha. A gente começou na brincadeira, né? Todos amávamos livros e falamos, vamos fazer uma ação social? Vamos levar livro para uma comunidade? Porque isso impacta muita gente, Mas né? surgiu o quê? Numa conversa de amigos, algo assim? Ou algo que estava na sua mente e quando você estava com os amigos você pensou assim, olha, eu estava com vontade de fazer isso? Não, na verdade eu sou a corajosa, eu virei e falei, gente, vamos fazer uma ação social? Aí alguns amigos mais próximos, né? Não, vamos então. E aí fomos, só que aí eu entrei em contato com outra ONG, com a Rejane, do Ensinando a Abraçar, que é outra ONG também, e ela me indicou algumas comunidades que não eram muito atendidas. E a ideia era levar livros e contar histórias, e claro, levar um lanche também, né? Era só isso a ideia inicial, em outubro de 2019, era apenas isso. Você, como advogada, é amante dos livros? Por isso a ideia foi começar com livros? Na verdade, eu sou amante dos livros desde a minha infância. Ser advogada foi um desvio no percurso, assim, porque gostar de literatura e fazer direito não são coisas que andam muito juntas. Inclusive, durante a faculdade foi um período que eu me afastei muito da literatura, e o que me trouxe de volta foi mais ou menos na metade do curso, porque eu conheci a Tag Livros, que é um clube de assinatura que eles enviam, eu assino, né, e todos os meses eles enviam um título diferente. E eu sempre fui a pessoa que faz grupo, sempre
E aí eu falei, vou criar um grupo dos leitores da Tag Livros em Goiás, que chama Tá Goiás. A gente já tem 5 anos de grupo e a gente se reúne mensalmente para discutir a obra enviada. E a maioria dos voluntários da Mala de Histórias são amigos meus por meio desse grupo também. Então o meu caminho foi sendo levado de volta para a literatura. Eu também agora curso uma 2ª graduação, faço letras e estudos literários na UFG. Então, obviamente, todo o conhecimento que eu tenho com direito, ele é muito importante, mas o meu coração pulsa pela literatura muito antes, assim, não foi o direito que me levou para lá. Mas, obviamente, me ajuda e ajudou e ajuda muito toda a parte burocrática e legal, com certeza. Mas então a ideia foi minha, só que tiveram vários amigos que abraçaram, só que esse caso é curioso porque entrei em contato com uma comunidade que é o Parque Santa Rita. O Parque Santa Rita é um bairro normal aqui de Goiânia, não é um bairro em situação de vulnerabilidade, mas ele tem 5 ruas que é de invasão. Então, hoje em dia ele já está sendo bem mais assistido, mas em 2019, quando a gente foi, ninguém ia lá. Era como se, por que tá essa invasão aqui no meio desse bairro que tá ok, né? E aí a gente foi lá e tinham me falado, não, são 60 crianças. Aí, quarta-feira, a ação era sábado. Quarta-feira já estava tudo organizado, já tinha todos os livros, o lanche. Aí o responsável da comunidade fala, não, na verdade são 120. Aí eu... aí eu respirei fundo, cheguei já tinha um grupo, né, informal, falei, gente, então são 120, mas vai dar tudo certo. E aí a gente conseguiu, foi a primeira ação e deu tudo certo. Mas parece que ali, todo mundo, a maioria dos voluntários, tanto que eles se mantêm, a maioria deles até hoje, a gente viu, gente, dá para fazer algo tão bacana com algo que move a gente, porque acho que o que une a maioria de nós, além da vontade de fazer alguma coisa, é esse sentimento de que faz bem pra gente também, né? A gente vai lá doar, vai lá ajudar alguém, mas na verdade quem é ajudado é muito mais a gente. Quando eu comecei, eu pensava muito assim, nossa, nós estamos ajudando muito essas crianças e tudo mais. Eu acho que sim, a gente não deixou de ajudar, mas eu vejo que a maior transformação é para aquele que se voluntariou nesse projeto junto conosco e tá aí, né? São mais de 3 anos quem tá desde o começo, então é muito trabalho. Ao longo desses mais de 3 anos a gente já fez mais de 40 ações, já distribuímos mais de 4.000 livros, já distribuímos mais de 4.000 kits de lanche e de higiene bucal que a gente entrega também, já produzimos 2 espetáculos inéditos para as crianças. Então, quando vai pondo em número, a gente vê o tanto de coisa que foi feita, né? E eu reforço, eu estou representando, mas não fiz sozinha, porque ninguém faz nada sozinho. E esses livros de literatura de que estilo? A gente aceita, todos são doados também, né? A gente já comprou alguns livros, assim, com recursos de doação que a gente recebido, mas a maioria dos livros que nós temos são doados. Livros infantis e infanto-juvenis. E aí fica aqui o meu pedido, né? A gente precisa muito de doações de livros infantis, com muita ilustração. As comunidades que a gente vai, apesar das crianças terem acesso à escola, a pandemia evidenciou um grande problema de quanto a escola é importante e escola em período integral é mais ainda. A maioria das crianças não foram alfabetizadas. É impossível se alfabetizar uma criança online. Acho que quem tem filho na pandemia percebeu isso. Quem conseguiu educar o filho durante a pandemia... Quem não precisava sair de casa. Isso. Virou o próprio professor do filho, né? Isso. Porque ficou... Mas isso é uma minoria. Né? Foi quase ninguém. Então, ficou um déficit muito grande. Então, nós temos nas comunidades, assim, crianças de 11, 12, 13 anos que elas não foram alfabetizadas ainda. Então, elas se interessam e impactam pelos livros com gravuras. E isso é muito interessante porque, assim, livro, né? Quem gosta de livro? Quando eu falo pra minha mãe, eu quero trabalhar com livro, ela, mas ninguém compra livro. É mais ou menos isso, né? Parece que é... Ai, obrigada, Rogéria. Eu amo livro. Que bom, Rogéria. Eu não gosto de ler o livro aqui, eu gosto de estar com o livro, sentir o cheiro do livro e rabiscar. Eu confesso, eu também rabisco o livro que eu adoro. Assim. Eu sou do time que não rabisca o livro. Você é do time do meu marido, que acha que é assim, um sacrilégio você rabiscar um livro. Não, eu ponho várias coisas, eu rabisco, eu anoto, ponho post-it. Meu livro realmente é um livro assim, surrado e usado, surrado e curtido, exatamente. O meu não é tanto. Essas ações são mais tipo doação, ou eles reúnem, passa de mão em mão? Não, a gente... E aí tipo uma biblioteca? Não, aí é uma opinião... Essa foi uma coisa que eu levei. Eu acho que você só cria gosto e apreço por algo quando você tem aquilo pra você. Então, pra mim não faria sentido eu ir lá fazer uma ação, expor um monte de livro, as crianças folhearem e na hora de ir embora elas não poderem levar pra elas. Então, toda ação, uma criança sai com um livro na mão.
mesmo que ela não saiba ler ainda letras escritas, né? Porque tem isso também, nós somos leitores de diversas formas, né? Eu tô aqui agora, estão me lendo, eu estou falando com vocês, estão me lendo. Eu estava lendo a Rogéria quando ela falava, eu estava te lendo também. Então, é isso que a gente quer proporcionar para eles. E por que a leitura, né? Porque os livros. E aí, o meu mestre Paulo Freire, para mim, não existe quem muda o mundo são as pessoas, mas a gente precisa da educação para conseguir mudar. E se eu ler e saber interpretar, é o primeiro passo para a gente conseguir fazer qualquer mudança, né? Conseguir aprender qualquer coisa. E a gente vê tantas notícias, fake news, tantas coisas ruins que saíram por aí, por simplesmente as pessoas não saberem interpretar o que estão vendo, né? E aí... Terem, assim, a preguiça de ir atrás de uma informação verídica, acreditar em tudo que vê. Né? E agora é uma época boa, gente, porque nós estamos chegando no final do ano, as crianças estão terminando, finalizaram as aulas agora, nós ficamos com uma quantidade ímpar de livros em casa. A Bárbara vai falar daqui a pouco pra gente como que a gente pode ser voluntário, como que a gente pode doar livro, porque é uma oportunidade você pegar esse livro que está na sua casa e doar para uma criança, né, para chamar de seu esse livro, assim como você estava falando. Bárbara, fala pra gente como é que eu passo a passo para se tornar uma ONG, porque teoricamente vocês têm pouco tempo ainda de mala de histórias, né? Então, como é que foi essa busca por se tornar uma ONG? Qual a diferença em ser uma ONG e ser um projeto? Né? Assim, fala pra gente. A mudança foi ano passado, quando a gente percebeu que estava ganhando força e crescendo bastante e a gente precisava arrecadar recursos. E até então eu já arrecadava com as pessoas que eu conheço e tudo mais, só que o dinheiro vinha para minha conta e isso não passa credibilidade nenhuma. Você tá pedindo dinheiro, as pessoas doavam porque confiam em mim, mas eu também ficava me sentindo mal. Parece que eu queria mostrar o extrato da minha conta. Gente, ó, entrou tanto e saiu tanto, né? E você perde um pouco da autonomia também. Eu falei, não, tá na hora da gente ter uma conta. E não tem como você ter uma conta se você não regulariza isso judicialmente, né? E burocraticamente também. Então, primeiro... Até os encargos ficam para você, né? Sim, quando tudo. você não é ONG. Sim. Já que tudo passa pela sua conta. Isso. E é importante fazer essa divisão, assim, apesar de eu responder legalmente pela ONG também, pela Mala de Histórias, é importante separar a Bárbara enquanto presidente da ONG Mala de Histórias e a Bárbara pessoa física, né? Até então era tudo misturado. Eu era tanto a pessoa física Bárbara quanto a que respondia também, né? Então estava muito misturado. Então o primeiro passo é fazer essa regularização e é por meio do Estatuto Social. E aí, obviamente, o meu conhecimento de direito ajudou muito, porque normalmente quem escreve esse estatuto é um advogado. Eu mesma fiz o Estatuto da Mala de Histórias, aí registrei, é um processo meio burocrático, porque cartório, vai pro cartório, volta, tem que corrigir isso e aquilo. Você não faz uma associação nenhuma, na verdade, sozinha, então tem que ter, seria, entre aspas, os sócios, mas como não é sem fins lucrativos, são associados, né? Então nós somos 3 legalmente no estatuto, sou eu como presidente, a Laís Wind, que está desde o começo, que é uma amiga minha desde que eu tenho 15 anos, que ela é diretora financeira, e a Tereza Sasaki, que é amiga minha já há alguns anos também, por meio da literatura, que é diretora operacional. Então somos nós 3 que respondemos legalmente pela Mala de Histórias e estamos no Estatuto Social. De posse de um Estatuto Social, você consegue abrir um cartão CNPJ, que é o que te permite ter um número CNPJ e poder abrir uma conta, né, para a Mala de Histórias, que foi o que a gente fez. E aí isso regularizou certinho em novembro do ano passado. Então, desde novembro do ano passado, a gente tem uma conta da Mala de Histórias. E isso abriu inúmeras portas, assim, a gente conseguiu esse ano pela primeira vez receber um recurso do edital, que é do Sicredi, que é um banco, né, cooperativo. Sim. E eles fizeram um fundo social, primeiro ano de lançamento deles, para ONGs também. Se a gente não tivesse uma conta, se a gente não tivesse um estatuto, a gente não teria conseguido esse recurso. Foi o primeiro recurso financeiro grande que a gente recebeu para comprar estrutura para a Mala de Histórias, né? Mas ainda a Mala de Histórias, todo o trabalho, né, mão de obra, é totalmente voluntário. Nenhum de nós, dos 28 voluntários atuais, somos remunerados ou ganhamos nada. Mas tem coisa que não se ganha de doação também. Você precisa comprar, não adianta. E a questão dos livros é isso. A gente recebe muitos livros bons de doação, mas também vem muito livro que não serve, né? Mexer com doação é complicado. Vem livro rabiscado, rasgado, já veio. Gente, o rabiscado pode ser meu, entendeu? Mas é um livro
literário, infantil, rabiscado, que tem gravura, aí não dá, porque a criança, por exemplo, ela que vai querer pintar ali. Aí eu se posso já falar, for... tá? Só os meus são rabiscados, mas os dos meus filhos, eles são impecáveis. Mas nesse sentido, assim, obviamente a gente não quer... O seu também não vai ter gravurinhas. Não tem gravura. Eu gosto do livro, assim, sem gravura. Quem Mas- faz as gravuras sou eu, entendeu? Mas atualmente, esse ano também a gente conseguiu, que era sofrido, um quarto da minha casa e um quarto da Tereza, que é outra diretora, era o espaço de armazenamento dos materiais da mala de histórias. Então, na minha casa ficavam todos os livros, na casa dela ficavam os kits de balinha que a gente distribui para as crianças, kit de higiene bucal. E aí a gente conseguiu, por meio de um voluntário nosso, que conhece o dono do Mega Moda Park, ele cedeu o espaço de uma loja para a mala de histórias. Então, agora a mala de histórias tem uma loja para armazenar. Isso. Ah, que bacana. Para armazenar os seus itens. E também ficou bonito, ficou uma visibilidade, né? Inclusive, quem quiser ir ao Mega Moda Park, conhecer nosso espaço, estamos lá. Tem sempre alguém lá? Não tem. Tá fechado, mas a gente montou de uma forma que ficou bonito dá pra ver isso, todos os livros, a ideia. E tinha comentado da biblioteca, né? Esse é um plano futuro para a Mala de Histórias. A gente tem vontade de ter a biblioteca da Mala de Histórias também. E mais futuro ainda, que vai precisar de recursos. As coisas mudam, né? Porque, assim, na minha infância, eu lembro claramente que um dos maiores prazeres que eu tinha era ir na biblioteca ver as enciclopédias, para ver as gravuras. O vendedor da Barça vendia na sua casa, lembra? Tinha Barça. Era. Agora, ainda existe biblioteca nas faculdades, nas escolas? Não, existe, pior que existe, entendeu? E existe feira do livro, né? Então, assim, nem tudo tá relacionado só ao tablet e à internet. Então, por exemplo, na escola dos meus meninos, né, o meu filho mais velho, a gente tem um momento muito bacana, que é o momento livro. Eu gosto muito de ler e ele segue meu exemplo. O menor não, o menor já não gosta tanto. Mas o meu mais velho, a gente faz o momento livro. E ele, na feira do livro, ele era o bibliotecário. Aí teve uma vez que uma amiga minha gravou e falou assim, amiga, eu tô assim, eu tô bege de ver o tanto que é bacana ver. Então, assim, as escolas incentivam a leitura, lá tem biblioteca que eles podem pegar os livros, fazer essa troca. Inclusive, depois do fundamental, isso também é possível. Então, é só a gente realmente procurar, né? E o livro faz toda a diferença na vida, né, do ser humano. Isso que você falou, Rogério, é muito importante, que é o exemplo, né? Apesar de eu não ter crescido num lar leitor, a minha mãe, desde criança, ela sempre me levava nas livrarias, que antigamente tinha, né? Agora, infelizmente, não tem, né? Da forma como tinha antigamente no shopping, que tinha um espaço para a criança sentar e brincar. Então, eu cresci rodeada de livros. E eu também tive uma grande sorte de ter professores que incentivaram muito isso durante toda a minha infância e adolescência. Então, eu acho que a gente quer servir como essa ponte para essas crianças também. E mostrar para elas, eu acho que às vezes a gente tem um conceito muito do livro assim, nós temos que sentar e ler, né? Não, tem tantas formas de se ler, né? O cinema é uma leitura, né? O teatro é uma leitura, tem o próprio rádio. De arte, né? Nós estamos aí com o Van Gogh, gente, quem não foi, não é nem merchan, mas vale a pena, né, assistir, né, passear pelo Van Gogh, pela exposição, que está realmente incrível. E porque o livro, né, também, os locais que a gente vai, é muito complicado chegar a qualquer tipo de arte lá. Então, já me falaram assim, mas por que você montou uma peça de teatro lá na comunidade, teve que alugar tenda, teve que montar palco? Eu falei, porque eu não vou conseguir tirar essas crianças e levar no Teatro Goiânia, porque da minha casa até lá é mais de hora para eu chegar. E eu quero que a arte chegue até eles, para eles verem que naquele lugar que eles moram também existe arte, também pode ser feita a arte, ela também sai dali. Porque quando você tira uma criança do lugar que ela tá acostumada, pode ser que ela se sinta mal fora do lugar que ela tá. Então eu quero que elas percebam que ali, no ambiente delas, tudo é possível. E a gente acredita muito que o livro proporciona isso, e aí, parafraseando o Walt Disney, que eu gosto muito daquela frase dele, se a gente pode sonhar, a gente pode fazer. E eu acho que o livro é o meio mais democrático de levar sonhos para qualquer pessoa, né? É barato, né? Um livro muito bom, vamos pegar, que pra gente é caro, mas um livro lindo, cheio de ilustrações, quando é tipo muito, muito, muito caro, é R$60. Com R$60 você consegue ir para tantos lugares, né? Fazer tantas coisas com esse livro e com a criança. Então, sem sair do lugar. Sem sair do Exatamente, usando apenas a sua imaginação. Isso. Né? E como é que a gente pode fazer a parte prática agora para ser voluntário e para doar também para vocês, para o Mala de Histórias?
Eu vou falar primeiro, como ser voluntário, né? A gente tem um site que é maladehistorias.org. E lá tem como ajudar, tem uma aba como ajudar e aí vai ter o link lá, o formulário para preenchimento de voluntários. A gente sempre seleciona novos voluntários no início de cada semestre, porque a gente faz um processo seletivo. Então, agora em janeiro nós vamos ter outro, então é a chance. Então vão lá, preenche o formulário agora, dá tempo, que em janeiro a gente vai ter esse processo seletivo. Essa é a forma para ser voluntário. Mas eu não dou conta de ser voluntário para doar meu tempo, por exemplo, né, de ir nas comunidades. Mas tem atividades que podem ser feitas de forma remota. A gente precisa de auxílio jurídico, a gente precisa de pessoas que entendam de edição de vídeos, de legendar vídeos. Internet. Né? Participar do Instagram, né, do Mala. O Mala, inclusive, tem o Instagram. Isso, tem o Instagram também para produzir artes, para divulgação. Então, preenche o formulário. Às vezes você acha que não tem como ajudar e você vai descobrir que você tem. Tem diversas formas de ser voluntário. Isso, tem né? várias formas. E é interessante falar que agora, hoje, né, que está sendo gravado o programa, é o Dia Internacional do Voluntário. Hoje é dia 5. Então, é o Dia Internacional do Voluntário e eu acho muito importante frisar isso, porque não existiria Mala de Histórias se não existissem os 28 voluntários atualmente que estão lá. Não existiria nada disso. E é aquilo, a gente entra querendo ajudar e a gente percebe que o mais ajudado somos nós mesmos. Portanto que a gente sai da nossa caixinha, né? Que às vezes a gente cresce muito achando que é só uma coisa e a gente vê o tanto que o mundo é amplo. A transformação, ela acontece Isso, na gente. Com certeza. Ok, mas também precisamos de recursos financeiros, né? Nada se faz sem dinheiro também. Então, tem como ser padrinho da Mala de Histórias, doando qualquer valor por mês. Eu só posso doar R$5. Nós aceitamos seus R$5. Para doar, pode doar diretamente nas nossas contas, os dados financeiros também estão no nosso site, que é maladehistorias.org, e também no Instagram você tem acesso. E se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco também tranquilamente, lá pelo Instagram tem como falar conosco. O Instagram é @maladehistoriasgo. E pelo site tem como fazer uma doação vinculada com seu cartão de crédito e vira uma doação recorrente. Então você põe lá, quero doar todo mês R$10, aí vai descontar direto o seu cartão como se fosse uma assinatura. Todo mundo aqui quase assina Spotify, então é como se fosse uma assinatura que tem lá R$10, você vai estar ajudando a Mala de Histórias a fazer as ações. A gente faz em média duas ações por mês, então é um valor que vai ser tranquilo para sair do seu bolso e vai ajudar imensamente a gente, né? E o outro ponto, doar livros. A gente precisa o ano inteiro, a arrecadação de livros está aberta o ano inteiro. E nós temos alguns pontos de coleta em Goiânia. Eles são o Origine Pacifício, que fica no setor Nova Suíça, o Elegia, que é um café que fica no setor oeste, a Criato Fantasias, que também fica no setor oeste, são pontos de coleta das doações de livros. E aí a gente aceita livros infantis e infantos juvenis literários. Não aceitamos livros didáticos, livros adultos, porque esses a gente até leva livros adultos nas comunidades, mas a gente já tem um acervo grande deles e a saída é muito pequena. E a gente não tem lugar para armazenar tantos livros. Mas se vocês tiverem esses livros e quiserem doar e não saberem para quem, podem entrar em contato conosco também, que a gente tem que indicar. Livros podem falar conosco, que a gente sabe o que fazer com eles. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos, a gente dá um jeito. Dá-se um jeito para chegar até essas crianças. Você sabe que eu devo ter umas caixinhas de livro que tá guardada há muito tempo. Então vamos tirar o pó desses livros, né? E vamos colocar em jogo. Houve uma época que eu amava comprar livro, dificilmente não comprava alguns por mês. Era uma mania, era uma obsessão, sei lá. Aí passou, né? Depois que você termina a faculdade, você inevitavelmente migra para livros científicos. Sim. Né? Porque há uma necessidade real, técnica. E depois, nas horas vagas, você quer ver romance. Nossa, faz tempo demais que eu não vejo romance. Os últimos romances que eu vi eram romances espíritas, que quando eu tinha bastante tempo eu curtia. Mas eu quero contribuir. Vai ser um prazer. Você falar que a gente estava falando também das lojas, né? A leitura do Goiânia Shopping, ela está reformando agora, ela volta e tem essa questão, tem um espaço para as crianças ficarem, para mexerem no livro, para folhear o livro, sabe? Então, assim, é um passeio bacana também que você pode fazer com seu filho, né? Ou com sua filha. Vai, olha, deixa ele mexer no livro. A criança precisa dessa questão de pegar, né? De familiarizar
familiarizar Sim. e de começar a amar o livro, porque realmente é a gente trabalhar com o lúdico da criança sem sair do lugar, não é mesmo? E reforçar também, Rogéria, porque às vezes a gente acha assim, ah não, contador de história é só aquele, né, profissional e tudo mais. Todos nós somos contadores de história, né? Eu estou contando a história da Mala de Histórias aqui, a Rogéria contou a história dela lendo com os filhos dela. Então, todos nós somos. Quando a gente pega o celular e grava um story, olha o nome, é uma história. Então, reforçar isso, as histórias elas têm poderes de transformar a sociedade e a realidade. Porque os locais que nós vamos, as crianças elas não conseguem às vezes nem sonhar com a realidade diferente do que elas têm. Sonhos. Não tem, porque não tem nada ali. Então, partir disso, às vezes, quando a gente começou e a gente foi aprendendo ao longo do caminho, a gente teve um susto, assim, gente, mas elas não sabem ler as palavras ainda, o que a gente vai fazer? E aí a gente foi pro lúdico, foi de contar histórias, de vestir personagens. Uma das coisas que a gente faz, que é o carro-chefe, digamos assim, da Mala de Histórias, a Mala de Histórias, de fato, a gente tem uma mala decorada, se entrar no Instagram, que é linda, a nossa é uma voluntária, artista, uma voluntária. chamada Maria Marta, vamos elogiá-la aqui, que ela é realmente uma artista. E a gente põe vários objetos dentro dessa mala, de tudo, peruca, tudo que você imaginar, caneta e tudo mais. E a gente faz um círculo com as crianças e a gente convida cada uma a retirar um objeto de dentro da mala e ir contando a história. Então todos nós criamos uma história junta com objetos simples que você pode ter na sua casa, né? Então reforçar isso, porque se eu consigo criar uma realidade diferente, mesmo naquela situação caótica em que eu estou, eu consigo vislumbrar um futuro diferente para mim, né? E eu acredito muito que nós somos mediadores de transformação social, mas a transformação social que cada um vai fazer é individual. Então a gente está lá para mediar isso, mediar por meio do sonho, da oportunidade deles verem uma realidade diferente para eles, mas quem vai trilhar o próprio caminho são eles mesmos. Autorresponsabilidade. Sim. E pra gente finalizar, qual vai ser o próximo local do Mala de Histórias? Você já tem? O próximo? Pode divulgar? Então, a gente finalizou esse ano agora as atividades, já as ações, foi inclusive no sábado passado, e ano que vem a gente vai continuar Já abriu em duas... a agenda? A gente normalmente começa com as ações em fevereiro e fica tendo ação até dezembro. Janeiro a gente usa para organizar a escala, cronograma e tudo mais. Nós estamos atualmente fixos em 3 comunidades em Goiânia. Uma é no Jardim Tarumã, que é na zona rural de Abadia de Goiás. Outra é o Terra do Sol, que fica em Aparecida de Goiânia. E a outra é o Parque Santa Rita. Nós queremos ampliar ano que vem e ir para algumas, ou pelo menos uma outra comunidade, mas aí está em fase de análise ainda. Estudo ainda. Estudo para a gente ver qual que precisa mais, que não recebe tanta ajuda já. Pra gente ir onde não está tendo tantas pessoas indo por enquanto. Perfeito. Bárbara, foi um prazer ter você aqui Prazer no Papo foi Saudável. A gente costuma dizer aqui que a gente não fala só sobre saúde. Aliás, a gente trata a saúde de uma forma integral. Então, falar sobre educação tem a ver com saúde, falar sobre medicina, odontologia, entretenimento, falar sobre espiritualidade. Então, tudo isso tem a ver com saúde e bem-estar. Esse é o nosso papel aqui, levar assuntos, levar histórias, né, objeto de transformação para quem está em casa e não sabe que isso acontece aqui na nossa cidade. Nossa cidade é um berço assim muito rico de muito boas ações, de pessoas comprometidas com o humano. Então assim, se a gente for humano, a gente vai ser muito feliz, tá? Sim. E é isso que a gente tem para trazer aqui para as pessoas. Seja sempre muito bem-vindo ao Papo Saudável. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu achei interessante que isso tudo que você colocou, né, começa com a literatura. O início de tudo, de todas as profissões, de todas as percepções, de todas as artes, começa na literatura. E a literatura infantil. E é exatamente isso que vocês estão fazendo, estimulando aquelas mentes, vamos dizer assim, um tanto quanto desprivilegiadas socialmente, economicamente, a acreditar, a imaginar e a perceber, né? E como você disse, se dá para sonhar, dá para realizar. Justamente. E vocês estão fazendo isso divinamente bem. Parabéns, Obrigada. Iniciativa fantástica. Obrigada. Obrigado por você estar aqui com a gente também. Eu que agradeço, não preciso nem falar nada, falaram tudo, resumiram, estamos construindo junto, né? Essa oportunidade de estar aqui é isso, a gente vai fazendo, a gente vai se conhecendo e construindo junto, ninguém faz nada sozinho. Obrigada.
Na verdade, é bem isso, né? Ninguém muda sozinho. Nós nos mudamos nos encontros. Sim. E aqui é um prazer encontrar tanta gente do bem. O Papo Saudável está aqui para isso, gente, levar o bem para vocês. Espero que tenham gostado do nosso programa, que foi feito com muito carinho, e até o nosso próximo Papo Saudável.